Bom, eu sou a Andréa Antonassi, eu sou professora de produção editorial e eu tenho, na verdade, bastante experiência na área editorial, né? Meu nome é Chiara Terra, eu sou uma contadora de histórias, escritora, formo professores e trabalho muito com o terceiro setor, com iniciativas de incentivo à leitura. Meu nome é Gislene Gambini, eu sou editora de formação acadêmica, mas atualmente eu sou livreira. Nas crianças, enfim, nesse universo infanto-juvenil, né? Eu acho que é uma possibilidade também cognitiva e de aprendizado que merece ser cada vez mais trabalhada, porque ela te dá uma outra temporalidade, é você voltar. É como se você respirasse, sabe? Essa ansiedade que a gente vive e essa fragmentação é como se você tivesse um tempo ali para respirar e efetivamente mergulhar no livro. Então, isso é interessante, assim, o que me chamou bastante atenção nessa pesquisa que eu estou fazendo, que eu venho desenvolvendo, é justamente isso. O quanto, por exemplo, quando um jovem, uma criança está lendo um livro e ele está sem outros suportes ali, o quanto ele consegue entrar nessa temporalidade, né? Desacelerar e entrar nessa temporalidade. E o quanto, se essa leitura está num suporte digital, ou se você está próximo de um suporte digital, o quanto que isso influencia e que você já começa a, enfim, entrar nessa lógica dessa leitura mais fragmentada, né? Então, eu acho que é mais uma questão de aprendizado, de visão de mundo e também de algo que passa pelo cognitivo mesmo, né? E assim, de uma forma de leitura que eu acho que entra também nesse processo de aprendizado. E acho que quem trabalha com a leitura, seja formal ou informal, tem um papel muito grande em ajudar esses jovens, né? Quer dizer, ajudar é uma palavra talvez até um pouco forte, mas mostrar para esses jovens um pouco o prazer que é você fazer essa... É como se você tivesse... Na verdade, você respira, né? É quase como se você estivesse fazendo um exercício ali de yoga, enfim, né? Você vai entrar numa outra temporalidade. Eu acho que tem sim um convite hoje para você trabalhar esse processo de pedagógico, enfim, e cognitivo, né, de aprendizado com as crianças, porque elas estão, na verdade, muito imersas numa temporalidade que é essa da aceleração, enfim, e do excesso de informação. Acredito que uma criança que ouve histórias é uma criança que percebe desde muito cedo que a realidade ela tem versões. Quando a gente não ouve histórias, ou a gente tem pouco investimento nesse lugar da escuta, a gente tem a sensação de que a vida é aquilo mesmo. Quando a gente ouve muita história, a gente percebe nuances, percebe que se a história for contada pelo lobo, a versão é uma, se a história for contada pela mocinha, a versão é outra. Percebe que a gente pode contar mais rápido, mais lentamente, percebe que existe dramaturgia, percebe que a palavra é elástica, que a palavra tem um sentido e também tem outro, percebe a capacidade de metaforizar a vida, percebe que a vida talvez seja uma grande fabulação e que a gente seja resultado não só das coisas concretas, mas muito mais das histórias que nos atravessam na vida. Teve um autor, agora não me lembro o nome dele, que diz que o ser humano tem direito a fabular. Fabular é um direito humano. E quando a gente oferece histórias, a gente estimula, a gente conta para a criança que além de viver uma vida vã e simples, que ela vai ter que inventar, que ela vai ter que fabular a sua vida. Que a vida às vezes não vai fazer sentido nenhum e ela vai ter que dar um jeito de seguir em frente, de encontrar uma brecha. Que a experiência humana não é linear, que a experiência humana é cheia de voltinhas e que quem conduz essa experiência, esse uso do tempo, essas escolhas de afeto, esses caminhos, é a criança, que ela passa a ser a narradora da sua própria história. Então é nesse lugar, você acaba fornecendo experiência de interpretação de mundo. A criança não vai ler a letra, ela vai ler quem ela é, ela vai ler o contexto em que ela vive, ela vai ler o desejo dela, ela vai ler as escolhas que ela faz na vida, entende? É nesse sentido de mergulhar a criança na cultura da qual ela faz parte e enriquecer
complexificar, trazer mais capacidade de experimentar a vida, assim, nesse lugar. O espaço que a gente tem hoje, que a gente chama, entre aspas, Espaço Cultural Livraria 97, é um espaço que agrega ao acervo da livraria, no sentido em que ele traz público que muitas vezes vai ter o primeiro contato com a literatura, né? Então a gente sempre procura fazer eventos que estejam ligados à literatura. Algumas vezes é um evento só cultural, mas mesmo assim desperta o interesse das pessoas para que elas venham até a loja e conheçam, além deles participarem do evento, eles conheçam um espaço que oferece uma literatura de qualidade, sem modéstia, de qualidade para as crianças, né? Em que a gente faz uma curadoria do acervo, a gente seleciona as editoras. Eu não trabalho sozinha, o mérito não é só meu, é da minha equipe e de toda a equipe que ao longo desses anos todos participou do processo da 97 e entendeu o que era que eu propunha, né? Que é ter essa diferença. A leitura é trabalhada em muitas escolas, né? Nessa questão da educação formal e de relacionar, às vezes, a leitura. Você vai para o cantinho da leitura, está de castigo, vai para o cantinho da leitura. Ou você vai pegar um livro para ler agora porque você não pode brincar. Na medida que a gente acaba apresentando certos autores clássicos, que são autores, às vezes, muito difíceis, né, de leitura, o quanto que isso, na verdade, às vezes acaba até afastando, né, esse possível leitor. A formação de um leitor, eu acredito que o coração da formação do leitor está em não negligenciar a infância. A gente tem poucos leitores no Brasil porque a gente negligencia de modo muito grave a infância e a adolescência. Se você oferecer bons livros, presença, troca, você forma um leitor de modo natural e delicioso. O que atrapalha muito essa negligência e é um momento na escola em que a criança escuta pela primeira vez o que o livro quis passar. Quem passa é ferro. Quem passa é uva passa. Não, o livro não quer passar nada. Uma boa literatura é sobre as coisas que a gente não consegue traduzir, é sobre o indizível, é sobre o que não cabe em outro lugar a não ser numa boa metáfora. E uma metáfora não se simplifica com uma resposta de prova. Quando um professor fala isso, ele distancia a criança de confiar no que ela viveu com o livro, na sensação de intimidade, de ter entendido algo sobre o mundo e sobre ela mesma naquela leitura. Né? Aí a criança racionaliza e pensa, bom, o que eu preciso responder para tirar uma nota? Acabou a experiência da leitura. Então, esse espaço entre o que eu vivi e o que o livro me traz, ele é muito violado, né? Num trabalho com literatura que não considere isso. Eu acredito muito na formação do leitor que respeite a capacidade de brincar, de ler, de olhar a ilustração, de liberdade, de começar a ler pelo final, de começar a ler pelo meio, de ler 3 vezes a mesma página, de abrir a página que quiser para ler um parágrafo, ver o que bate. Acredito muito no livro como uma coisa que a gente possa brincar assim, com ele, né? E eu acho fundamental que todas as pessoas que estão envolvidas na questão do livro hoje entendam que as crianças têm que fazer suas escolhas. Não basta só fazer assinatura de livro pela internet, receber o livro em casa. Não estou colocando em questão a competência das pessoas que fazem a escolha dos livros, nem das pessoas que trabalham com isso, mas eu acho que é essencial. Nos clubes de assinatura, alguns deles funcionam por faixa etária. Então, quando a gente pensa que naquele bimestre, naquele mês ou naquele semestre, todas as crianças daquela faixa etária vão estar lendo os mesmos livros, me dá muita aflição isso. Eu acho que o mundo é tão rico, o mundo da literatura é tão rica para todas as crianças lerem um livro só. É como o programa do Itaú. O Itaú premia 2 livros.
muitas comunidades bem distantes de São Paulo, por exemplo, que se inscrevem para receber os livros, todas as crianças daquela comunidade vão receber os mesmos livros. Por que não fazer livros diferentes, em que as crianças consigam até montar uma biblioteca, trocar os livros entre si? Isso é muito mais rico, né? É você realmente estar se preocupando com o objetivo desse trabalho, que são as crianças. Eu acho que sim. Na verdade, a gente tem, assim, principalmente quando a gente está falando de criança, né? Você tem uma narrativa, enfim, pode ser uma poesia, né? Um limerick, enfim, isso ajuda, né? Traz essa, digamos, esse universo lúdico e essa possibilidade de você trabalhar com lúdico e com essa imaginação da criança, só um exemplo, mas eu acho que tem sim. Mas, de novo, a gente pode, enfim, enxergar isso como uma possibilidade, não como algo que também seja, digamos assim, uma camisa de força, né? Acho que tem aí possibilidades e, óbvio, pensando no livro infantil, qualquer que seja, né, o estilo, enfim, a gente vai precisar, e no juvenil também, a gente vai ter que, não ter que, mas a gente conta muito com a questão da ilustração como um elemento, como um componente narrativo que vai atrair esse leitor. Tem crianças na livraria que reconhecem o trabalho de um ilustrador, por exemplo, de um outro livro que eles já leram e eles identificam um livro novo. Ah, esse é aquele ilustrador que fez aquele livro XYZ. É muito legal quando eles começam a fazer essas relações, né? Quando um pai acompanha o filho na contação e numa narrativa interativa, o que acontece é muito bonito, muito surpreendente, porque o filho vê o pai participando e fala: nossa, era para mim isso aqui, olha meu pai rindo, olha meu pai brincando, olha meu pai também está fazendo pergunta, está levantando a mão. E o pai se surpreende com o que o filho fala, nossa, olha meu filho, olha o que ele falou, que bonito. Há pouco tempo atrás eu estava no Sesc Campinas, fazendo uma história sobre gênero. E quebrando um pouco essa ideia de que os meninos são fortes, as meninas são frágeis, né? É um livro de 1978, muito bem escrito e que trabalha essa questão de gênero. E aí eu perguntei, né, para toda a audiência, que era essa audiência de pais e filhos: alguém aqui conhece um homem frágil? A menina levantou a mão, uma menina de 6 anos, e disse: o meu pai, que está sentado ali. O pai da menina abriu um sorriso de orelha a orelha, levantou a mão e se reconheceu como um homem frágil diante de todas as pessoas. Todos os homens fizeram assim, todas as mulheres fizeram ai, e todas as filhas olharam aqueles dois emocionados. E aí eu falei, agora eu me emocionei porque eu tive um pai frágil. Um pai que me contava histórias, um pai que trabalhava com emoção, um pai que chorava em público, um pai cuja vida fazia com que ele se mobilizasse. Então, numa contação de histórias em que os pais e os filhos estão juntos, a gente faz a coisa mais importante, que é contar para a criança quem a gente é. Quando um filho está junto com o pai e fala: pai, me conta uma história, ele não quer a história do livro, ele quer saber quem é o narrador, ele quer saber o que emociona aquele pai. O que faz aquele pai chorar? O que faz aquele pai vibrar? O que faz aquele pai ser quem ele é? Né? E é muito curioso que as crianças pequenas perguntam assim: pai, me conta a história da sua infância? Porque a história da infância conta que o pai já foi pequeno. E é extremamente prazeroso você conhecer o adulto de onde você veio, né? Isso fornece lastro. Isso fornece uma sensação de você é um dos meus, a gente veio disso, a nossa história vem disso. Então, é desse lugar, nesse lugar, né, com esse tipo de apreensão que eu lido nas histórias, assim. Bom, acho que a leitura é essencial para a vida das pessoas porque, de novo, a gente só vai conseguir entender certos autores, certos conceitos e fazer certas conexões que a gente precisa, enfim, que são importantes para a gente na vida, se a gente efetivamente lê esses autores, né? E não é só ler resumo, não é só, enfim, ficar nessa superficialidade. O fato é que, assim,
eu acho que o Nietzsche tem uma frase que é muito bacana, porque ele diz que a arte nos salvará, né? E enfim, eu acho que a gente poderia falar que a leitura pode nos salvar, né? O que eu quero dizer, salvar é um tema, assim, termo até um pouco pesado, mas eu acho que é a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu me sinto hoje muito mais até segura, né? Assim, a minha questão de identidade como pessoa, muito mais segura do que eu era quando mais jovem, porque eu estudei mais, eu li mais, eu faço algumas outras conexões que me fazem sair dessa leitura e desse estereótipo básico do mundo. Então eu acho que assim, eu só tenho a agradecer ao fato dos livros existirem na minha vida. E eu acho que assim, se eles foram tão importantes para mim, e eu trabalho muito com jovens e com processos de leitura, e eu vejo isso ser tão importante para tantas pessoas, que eu imagino que, de fato, assim, o livro ainda tem um papel importante, ele pode, sim, nos salvar dessa barbárie, de tudo isso que a gente... dessa falta de entendimento do outro, dessa falta de compreensão do outro, dessa falta de empatia. Abre muitas possibilidades, né? Muitas fronteiras, muitas viagens, muita imaginação, conhecimento. Por isso, eu acho muito legal pensar que o teu personagem, quando você imagina o seu personagem com um determinado livro, que é o mesmo livro que eu estou lendo, não é o mesmo personagem que o meu. Então é muito enriquecedor pensar que cada um pode construir a imagem que quiser, né? Você não está preso, né? Não tem amarra. Quando eu faço as formações de professores, a gente investiga muito exatamente sobre essa pergunta. Por que que a criança tem que aprender a ler e escrever? Por que que a gente usa a palavra? Por que que a gente registra? Por que que a gente faz histórias? Qual o sentido disso tudo? E muitas professoras falam, para ser alguém na vida, para conseguir trabalho. E aí a gente pensa, não, mas no Brasil, com tantas infâncias brasileiras distintas, muitas crianças têm avós que não são letrados. Como é que a gente diz que não é ninguém na vida ou que não viveu uma vida viveu? A sabedoria não é só escrita, ela é tácita, ela é oral muitas vezes, mas a palavra permite que a gente registre a nossa experiência nessa vida. A gente registre quem a gente foi, registre os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas escolhas. Então, nesse sentido, a gente aprende a ler e escrever para que um dia, quando a gente morrer, a gente tenha a nossa história registrada. É uma maneira de sublimar a morte, é uma maneira de lidar com a finitude. A gente vai embora, mas a gente vai deixar histórias bonitas. As pessoas vão lembrar quem a gente foi, vão lembrar das histórias bonitas que vivemos juntos. É nesse lugar de perpetuar a frágil experiência humana no sentido da finitude, né, que acho que a gente escreve. Quase um desejo de deixar um legado, de se tornar inesquecível.